Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Está no ar mais um programa Conheça o Islã, cheio de entrevistas, documentários, filmes e minisséries. Tudo isso para mostrar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie para nosso e-mail fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja convosco. A Sura de Hud. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Este é um livro cujos versículos são precisos, em seguida aclarados da parte de um sábio, conhecedor. Alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Não adoreis senão Alá, por certo sou dele para vós, admoestador e alviçareiro. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. E implorai perdão a vosso Senhor. Em seguida voltai-vos arrependidos para Ele. Ele vos fará gozar belo gozo até um termo designado e concederá seu favor a cada merecedor de favor. Mas se voltais as costas, por certo temo por vós o castigo de um grande dia. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. Alá será vosso retorno, e Ele sobre todas as coisas é onipotente. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Ora, eles dobram seus peitos para esconder-se dele. Ora, mesmo quando se encobrem seus trajes, ele sabe o de que guardam segredo e o que manifestam. Por certo, ele do íntimo dos peitos é onisciente. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. E não há ser animal algum na terra, sem que seu sustento impenda Alá, e ele conhece sua residência e seu depósito. Tudo está no evidente livro. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. E
Ele é quem criou os céus e a terra em 6 dias, enquanto seu trono estava sobre a água, para pôr à prova qual de vós é melhor em obras. E se dizes, Muhammad, por certo sereis ressuscitados depois da morte, os que renegam a fé dizem, em verdade, isso não é senão evidente magia. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. يموج القلب في كون رحيب ويشدو الحب في لحن غريب يموج القلب في كون رحيب ويشدو الحب في لحن غريب فبعض اللحن صمتي ودموعي فبعض اللحن صمتي ودموعي وبعض اللحن قولي يا حبيبي وبعض اللحن قولي يا حبيبي. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. E agora, vamos responder as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, sob supervisão dos teólogos islâmicos do Brasil. Respondendo às perguntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E damos início ao novo programa Respondendo às Perguntas. Respondendo às perguntas sobre o Islã e os muçulmanos. Como se converter ao Islã? Uma pergunta que vem muito para nós é: como alguém se converte ao Islã? Como se faz para alguém se converter ao Islã? Bom, primeiramente a pessoa tem que conhecer o que é o Islã. Uma vez que a pessoa leu o que é o Islã, leu quais são os fundamentos do Islã, quais são os pilares do Islã, quais são as práticas do Islã fundamentais, o que o muçulmano deve acreditar, o que o muçulmano deve praticar, né? Depois disso, que ele leu, está convicto, tem certeza daquilo que ele quer, ele vai a qualquer mesquita ou na frente diante dos muçulmanos e faz uma profissão de fé, que significa, diz testemunho que não há divindade a não ser Deus e que Muhammad é o mensageiro de Deus. A partir daí, ela já é considerada muçulmana. E nós avisamos em outros momentos também que será que é uma condição para a pessoa ser muçulmana, que ela deva saber de tudo sobre o Islã? Claro que não. Ela tem que saber no mínimo o que deve acreditar, o que deve praticar e se estar disposta para praticar aquilo. Ela faz testemunho de fé, é considerada muçulmana e já começa a praticar o Islã. Como conhecer uma mesquita? Segunda pergunta que vem bastante, nos perguntam bastante é: já que eu decidi que quero ser muçulmano ou muçulmana, como é que eu faço para ir numa mesquita? Seja em todo o Brasil, onde tem mesquitas ou centros islâmicos, a pessoa procura na internet o endereço das mesquitas, o telefone, marca um dia para ir na mesquita e chega lá. Não há restrição em relação às vestimentas, porque a maioria das mesquitas no Brasil tem uma vestimenta adequada para os visitantes, para as mulheres visitantes visitar as mesquitas. Mas aquela mulher quiser trazer o seu lenço, fique à vontade para trazer o seu lenço, visita a mesquita, fale com o sheik, fala com a secretaria e será apresentada a mesquita. Será dada para as pessoas alguns livros e a pessoa vai tirando conclusão do Islã por ela mesma e assim ela vai descobrindo o Islã. Depois da minha conversão, o que devo fazer? E a terceira pergunta que vem bastante: depois, eu já me converti ao Islã. Depois que eu me converti ao Islã,
O que eu tenho que fazer agora? Será que a primeira coisa que eu tenho que fazer é botar uma touquinha, é deixar a barba crescer, é trocar de nome? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer que eu me converti ao Islã? É saber que o Islã é uma religião que é um sistema completo de vida. A pessoa tem que saber as suas prioridades agora como muçulmana. Saber da fé, ler o Alcorão, ler a da vida do profeta Muhammad. Com o tempo, a fé vai entrando no coração. Ela entrou no Islã pronunciando uma frase, mas agora faz a parte dela. O seu trabalho agora é conhecer melhor a religião para que a fé vai tomando conta do seu coração. Já se converteu ao Islã, o que eu faço? Aprenda a fé. Depois, aprenda a oração. E assim por diante. É um conhecimento contínuo. Não existe assim na religião muçulmana, a pessoa diz, eu me converti ao Islã, vai botar um chip na cabeça e já sabe de tudo. Não. Vai aprender o Islã o resto da sua vida. Porque a prática é o resto da vida, né? Não sei se alguém tem uma pergunta aqui, por favor. A pessoa que se converter ao Islã tem que abandonar alguns vícios? O muçulmano não bebe nada de álcool, não consome carne de porco, ele evita isto, larga a mão. Porque se vai medir, qual é o benefício que traz isso para a vida religiosa, espiritual e para a vida do ser humano, a bebida? Se converteu ao Islã, já acreditou que Deus é o único, Muhammad é o seu mensageiro, a verdade contida no Alcorão, eu acreditei nisso, eu sei que Deus disse, não beba. Então a pessoa não bebe. Na época do profeta Muhammad, muitas pessoas bebiam muito. Foi revelada a proibição da bebida alcoólica. Veio uma pessoa dizendo, em Medina, povo, desceu agora um versículo dizendo que é proibida a bebida alcoólica. Aquelas pessoas pegaram seus jarros de bebida, jogaram todo no chão. Então, quando aquilo que Deus disse que não é para fazer, nós acreditamos em Deus. Que Deus só proíbe algo, sabendo que aquilo é um malefício para nós. Então, a bebida, a pessoa ela se afasta. Agora, oração, outras regras religiosas, ela vai fazendo aos poucos. Mas as proibições cortam o mal já ali do começo. Esse é o principal. Pela raiz. Não fica assim protelando, depois eu me converti ao Islã, depois vou parar de beber. Porém, isso é importante entender. Se a pessoa se converteu ao Islã, ela não pode beber mais. Se bebeu, cometeu pecado. Mas se ela quer ser muçulmana de verdade, não será a bebida que vai impedir ela. Ela vai se converter ao Islã. E se ela beber, cometeu um pecado. Não é o beber que vai tirar ela do Islã, enquanto ela saber que aquilo é pecado. Então a pessoa tem que saber. Deus proibiu o consumo de bebidas alcoólicas. Está acabado. Se for num médico, o médico dizer, olha, se você beber, não você, mas se alguém beber, tá? Vai aumentar uma doença, vai te dar um AVC. A pessoa vai querer beber depois? Não. Então Deus disse não é para beber. Deus, tu disse? Deus sabe que é melhor para mim? Então tá bom, não bebe. O cigarro não impede de você ser muçulmano. E mesmo que você se converter e fumar, não deixa de ser muçulmano. Porque o vício do tabaco, do cigarro, se fosse fácil largar, não existiria fumantes. Não é fácil. Eu não achei certo, então não é certo fazer minha charrada. Não, é certo fazer a charrada, o que não é certo é fumar. Não inverta. Não inverta. É certo fazer a charrada, o que não é certo é fumar. Mas que não impeça. Por quê? Diante de outras coisas, seu menos. Não vamos dizer para você, olha, agora para você se converter ao Islã, tem que largar o cigarro na hora. Não é fácil largar. Se converte ao Islã, aceita o Islã, vai aprendendo, a fé vai tomando coração, chega um ponto que a pessoa vai acordar, não quero mais fumar. É ou não é? Entendeu? É a tua dúvida. Mesmo se fumar depois, se converteu agora, saiu na rua, fumou cigarro, deixou de ser muçulmano? Não. Claro que não. Não deixou de ser muçulmano. Fez uma coisa errada de fumar, mas não deixa de ser muçulmano, porque a fé está lá no coração. Então é assim. Não deixem, gente, que nada impeça a pessoa, tire os obstáculos entre você e Deus. E depois que já conheceu o caminho até Deus, siga. E se tropeçar, levante e continue. Não é. Não está escrito, para ser muçulmano tem que virar anjo. Está escrito não?
Não está escrito. Todo mundo falha. E nós vamos lutando contra nossas falhas. E temos a vida inteira para curar isto, para consertar isto. E termino dizendo, o moral da história não é como a gente começa, mas como vamos terminar. Então, aceita o Islã, e depois cigarro você se entende com Deus, hoje, amanhã, depois da manhã, ou ano que vem, mas não vai deixar de ser muçulmano porque fuma. E nem deixa de se converter por causa do cigarro, pô. Eu posso continuar rezando e fazendo orações voluntárias? Eu posso continuar rezando, fazendo orações voluntárias? Bom, quando a gente se converte ao Islã, é natural que todo muçulmano e muçulmana vai querer se identificar com os muçulmanos. E aquilo que mais identifica com os muçulmanos e as muçulmanas, que é aquilo que as pessoas terão contato, é com a vestimenta. É com a vestimenta. É com a aparência. Não é? Isso é importante, mas não é tudo. Isto é importante, porque o nosso interior está ligado com o exterior. A prova disto, se fala para a pessoa, vamos numa festa de casamento, ou num jantar, vestido a caráter, vestido de terno, né, no social, as pessoas que vão andar dessa forma, parece que elas incorporam, né, os gestos que a vestimenta lhe propõe. Mas diz, nós vamos numa festa, sei lá, festa do ridículo. Vai lá vestido de Chapolin, você vai vestido, sei lá, de Chaves. Festa da fantasia, as pessoas vão incorporar nas suas atitudes o momento da vestimenta. A vestimenta islâmica também. Teve um sábio, um sheik do Islã, que falou para mim, o nome dele, Muhammad Hussein Yaqub, do Egito, ele falou para mim da barba, ele disse assim para mim, deixe a barba crescer, a barba vai te educar. Até hoje eu estou procurando entender. Eu falo para a muçulmana, deixe o hijab, use o hijab vai te educar. A muçulmana, o hijab não é o Islã. Claro que não. O hijab pertence ao Islã. O Islã não pertence ao hijab. Da mesma forma, a touca, a barba não é o Islã, mas isso faz parte do Islã. Mas deixe isto fazer parte da sua vida, você vai tomando forma. Isso é comprovado, tá? O muçulmano, ele das práticas é aquilo que é exigido de primeira mão, hoje para fazer. Depois que ele preencheu o obrigatório, o prioritário, o urgente, ele parte para os atos voluntários. E assim por diante, né? Outra pergunta? A história da maçã e do casamento. Aí ele bateu na porta do cara e disse, olha, você me desculpa, porque eu engoli o suco da sua maçã. Aí ele disse, eu te desculpo, mas para isso você vai ter que me servir de escravo durante 2 anos. Relativo. Então ele serviu. Depois disso ele disse, pronto, estou perdoado? Aí o homem disse, não, você vai ter que se casar com minha filha, que é cega, muda e surda. A história que nosso irmãozinho disse, fantástica, entenderam? Isso é mencionado, o Imam al-Zahabi, num livro chamado Tarikh al-Islam, ele menciona essa história que você disse. E é atribuída essa história ao Imam Abu Hanifa, de fato. Dizem que é ele, e dizem que essa história aconteceu com o pai dele. O pai dele, o nome dele era Thabit, foi o homem que comeu dessa maçã, e era tão consciente, falou, desculpa, eu comi a sua maçã do seu bosque, ele não perdoou, a não ser se casar com a minha filha. É a história que você contou, né? A não ser se casar com a minha filha. Só que minha filha é cega, surda e muda. Se não casar com ela, não... Ele, tá bom, foi lá e casou. Quando chegou no casamento, a mulher é normal, né? É a história que você... Estou repetindo a sua história. Ué, ela é surda, ela não escuta o que é haram. Cega, não enxerga o que é haram. Muda, não fala o que é haram. Dizem que essa mulher era a mãe do Abu Hanifa. E o pai era o Thabit, pai do Imam Abu Hanifa. Porém, os erros que as pessoas fazem um com os outros, nós temos 2 coisas. As nossas falhas, nossos erros, ou os nossos pecados, são em 2 tipos. Aqueles que é em relação a Deus e outro que é em relação com as pessoas. Aquilo que é relacionado com Deus, se Deus quiser perdoar, Ele perdoa. No dia do juízo final, existe uma balança onde será julgada as boas ações e as más ações, e daí é com Deus. Mas aquilo de errado e mal que fizemos entre as pessoas, como é que nós vamos acertar? Será que vale, eu prejudiquei, fiz mal a você,
mas pedir perdão de Deus, estou liberado. No Islã não é assim. Deus vai me perdoar depois que eu consertar minha falha com você. Porque senão, direitos são violados. Pessoas podem ser mortas e desrespeitadas em nome da religião. Porque as pessoas acham, já que eu sou religioso, eu sou bonzinho, eu faço de errado com as pessoas, peço perdão de Deus, estou perdoado. Não é assim. No Islã não funciona. Tem que pedir perdão de Deus e tem que consertar o erro com a pessoa. Mas se a pessoa cometeu falha com alguém, esse alguém sumiu, foi embora, faleceu, nunca mais viu ela, e agora como é que eu vou fazer para ela me desculpar? Não tem como. A não ser pede perdão de Deus sinceramente e fala, ó Deus, eu causei dano àquela pessoa, me perdoe por isto. E faça que a pessoa esteja bem, sorte, abençoe aquela pessoa. Tá? Então, aquela falha com as pessoas, nós devemos consertar. Aquilo que não dá para consertar, tem que pedir sinceramente para Deus. Porque no dia do juízo final, as pessoas irão ter que se acertar contas. Até os animais. Inclusive, se a pessoa fazer maldade com um animal, vai prestar contas diante de Deus. Vai ter que prestar conta para Deus por que fez maldade com um animal. Imagina com um ser humano ainda. Imagina então com uma nação inteira. E se o animal não perdoar? Se o animal não perdoar, ou a pessoa injustiçada não perdoar, como é que vai ser no Jesus final? Deus vai falar assim para você, tá bom, Sheik, você fez isso de bom, mas fez isso de errado. Fez maldade com aquelas pessoas, só que as pessoas não te desculparam. O que Deus vai fazer comigo? Vai pegar minhas boas ações e vai botar na conta daquelas pessoas que eu prejudiquei, para equilibrar. Ou seja, todo o bem que eu fiz, eu posso estar jogando fora. Como dizem umas pessoas do Islã, um sábio do Islã me diz assim, quando alguém falou mal de outra pessoa, olha, fulano falou mal de ti, fez fofoca de você. Você não ficou sabendo, mas ele falou mal de você. O que esse sábio do Islã me disse? Fulano jogou uma flecha para me acertar e errou. Agora tu está trazendo a flecha para mostrar para mim que ele tentou me matar? Ou seja, tem coisas nessa vida que a pessoa faz de errado, pede perdão de Deus, basta. Outras coisas, faz de errado, pede perdão de Deus, se arrepende, e outra tem que consertar o prejuízo que fez com sua pessoa, porque se não pagar aqui, vai ter que pagar lá em cima no Jesus final. Então, gente, vamos encerrar esse círculo de perguntas. Na semana que vem, nós vamos formular essas perguntas e depois vamos postar, também ter acesso para as pessoas, porque mais pessoas possam se beneficiar com as perguntas de vocês, e Deus sabe mais. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Convido você e a sua família a acompanhar uma nova apresentação da biografia e histórias da vida do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Jornada para Meca, inspirado na jornada de Ibn Battuta. Quando chegar ao Cairo, você deve procurar Ibn al-Mudaffar. Ele é um amigo de nossa família. É uma pessoa com poder e conhecimento. Entrega a ele essa carta. O sol me guia durante o dia e à noite as estrelas são minhas companheiras. Os viajantes me alertaram que o perigo espreita em cada curva no caminho até Meca. Há um lugar por onde é obrigatório passar, conhecido como Vale do Inferno. Houve um ano em que essa bacia fervente matou milhares de pessoas. Essa história está esculpida nas rochas para nos incentivar a continuar nossa jornada rumo ao Madina sem descanso.
grandes mulheres do Islã. Há algo errado? Noite passada, alguns de vocês fizeram uma reunião secreta com Mohammed. Não houve nenhuma reunião secreta. Eu não vou ficar aqui de novo. Bara, tudo que eu quero é conhecer o profeta. Você sabe o quanto eu esperei. Eu não a vejo já faz um tempo. Você não acha que... Eu sabia! Ela fugiu em outro camelo! As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Água, Ismael! Água! Água! Deus me salvou, Ismael! O que eles buscam, senhor, é religião. Eu os vi. Seus ídolos, centenas deles. As pessoas vêm de toda parte para idolatrá-los, fazer sacrifícios. Mas o mais importante do que os ídolos é a Kaaba sagrada. Na verdade, uma estrutura simples, um cubo, 4 paredes. Dizem que é a casa de Deus. Meca não será maior que nós. Aquelas pessoas precisam vir para cá. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com